Então tá, gente. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, para a nossa disciplina, Saúde Mental, que é descrita como Saúde Mental 2, o nome da disciplina. E temos a honra e o prazer de receber 4 convidados especiais aqui, os quais nós temos a Cecília Cruz Vilares, terapeuta ocupacional, diretora, presidente da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia, a ABRE, localizada em São Paulo. Bem-vinda, Cecília. Você pode depois, se os alunos tiverem qualquer maior curiosidade, você pode esclarecer mais. Mas a Cecília é atualmente presidente, né? Já ocupou vários cargos na ABRE e tem como característica essa ONG ser orientada pela abordagem Recovery, que é a abordagem que nós estudamos aqui nesse momento. Mas a Cecília nós temos aqui para nos esclarecer também o que é essa coisa chamada diálogos abertos, que está muito também nos chamando a atenção no campo. Temos a Sara Bessa, psicóloga, diretora também, só tem diretor hoje aqui, hein? Diretora presidente lá do Lugar de Encontro, que é uma instituição especializada, me corrija, Sara, se estiver errado qualquer coisa, mas pelo que eu sei, especializada em acompanhantes terapêuticos. Sara trabalha nesse tema de acompanhantes terapêuticos, trabalha também com crise. Hoje, convidada mais para falar sobre os acompanhantes terapêuticos, acompanhamento terapêutico, porque não há tempo para falar de muita coisa, para não ficar muito raso, né? Falar muito às vezes, a gente fala demais e fica raso. Então, eu convidei a Sara mais para falar sobre o acompanhamento terapêutico, se ela concordar, e deixar talvez a discussão sobre crise para um outro momento que a gente possa convidá-la novamente. Queria dizer para vocês que os nossos estudantes aqui são de várias naturezas, digamos assim, várias disciplinas. Nós temos aqui enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos, tem diversas, pessoal da odontologia também. Então, tem diversas disciplinas aqui e não é uma plateia que eu imagino assim que esteja muito versada, muito conhecedora dos temas que vocês vão falar, tá? Então, a gente encara isso aqui como um início, uma base para que as pessoas minimamente possam entender do que nós estamos falando, e se elas tiverem a curiosidade e quiserem aprofundar, nós temos atividades para o resto da semana. Vocês mandaram alguns textos, nós solicitamos que mandassem, os que não mandaram ainda a gente vai pedir que mande para disponibilizar para os alunos. Se tiverem recomendações que queiram fazer para os alunos de vídeos, a gente usa filme também, relativo à sua temática, a gente também agradece para enriquecer aqui o conhecimento dos estudantes. E aí a gente não tem uma ordem, assim, diretamente, mas eu pensei que a gente pode, talvez, para esquentar, só vem na minha cabeça, o que está mais próximo do pessoal, o pessoal conhece talvez um pouco mais, e aqui no Brasil, é acompanhantes terapêuticos. Então, talvez, Sara, você pudesse usar seus 15 minutos iniciais e depois a gente passar a palavra para o Wellington e para a Cecília. Pode ser assim? Pode sim, por mim está ótimo. Sara? Não estamos te ouvindo. Deixa eu ligar meu áudio. Pode tá. Sim, tá tudo certo. Tá? Podemos começar. Então tá, então vamos direto aí ao assunto. Acho que o pessoal, deixa eu ver, já tem os alunos, bastante alunos ali, tem. Todo mundo deve estar ali ansioso para te ouvir. Vamos lá. Bom, desejo boa noite a todos, né? Todos aqui presentes, e quero agradecer imensamente ao convite do professor Walter, que é essa pessoa que eu gosto, admiro tanto, tenho o prazer de trabalhar, né, de trocas tão intensas, tão bonitas aí ao longo
desses, acho que quase 3 anos que a gente se conhece, né, Walter? Então, obrigada mesmo pelo convite, né? Quero dizer que aqui em Brasília está um calor horroroso, uma seca danada. Fiquei sem voz ontem, mas hoje voltou um pouquinho, então já estou conseguindo conversar aqui. E para mim é um prazer imenso falar de acompanhamento terapêutico, essa clínica que eu acredito tanto, né? Essa clínica que eu invisto tanto todos os dias. Então é muito caro, muito bonito e um prazer imenso poder falar dela, né? Apesar de ser uma clínica que já está no Brasil há um tempo, né? Ainda pouco conhecida, ainda pouco estudada nas universidades, e toda vez que tem, né, um espacinho para poder falar de acompanhamento terapêutico, nesses lugares eu fico muito feliz, porque o meu intuito é sempre expandir a prática do acompanhamento terapêutico no Brasil, cada vez mais, né? Bom, acho que vou falar um pouquinho de mim, porque que eu cheguei no acompanhamento terapêutico. Eu sei que a gente tem pouco tempo aqui, mas eu conheci o AT, a gente chama de AT, né, o acompanhamento terapêutico, quando eu estava na universidade. Eu me formei em Uberlândia, Minas Gerais, e de lá o meu professor me apresentou, ele já fazia AT, nós visitamos o Instituto A Casa em São Paulo, que é o instituto, acho que o primeiro, o mais importante de AT aqui no Brasil, né, que fica lá em São Paulo. Então, quem quiser conhecer mais sobre o acompanhamento terapêutico, né, acho que comecem lá pelo Instituto A Casa. E aí eu fui, conheci, me formei lá, depois me mudei para São Paulo, estudei acompanhamento terapêutico no Instituto A Casa, e eu vim para Brasília há 7 anos, e desde então faço acompanhamento terapêutico aqui, montei um curso de AT aqui também, e agora no lugar de encontro, que é essa clínica territorial que oferece acompanhamento terapêutico para as pessoas em Brasília, né? É uma clínica nova também, e quando eu falo de clínica, gente, eu acho que já para poder situar um pouquinho, eu não estou falando de uma clínica física, de um espaço físico. Por exemplo, o lugar de encontro não tem um espaço físico. A gente está na casa das pessoas, né, nos locais onde elas querem e desejam ser cuidadas. Então, a gente está em todo lugar, todo território. A gente não tem um espaço físico do lugar de encontro, né? E aí eu já começo a falar um pouquinho sobre o que é essa clínica, o que é o acompanhamento terapêutico, que é essa clínica territorial libertária que a gente fala, né? É uma clínica que a gente vai ao encontro do outro e a gente faz junto, a gente faz com o outro, né? É um dispositivo de cuidado e de tratamento que acontece no cotidiano, nos mais variados espaços e contextos. Então, tudo que a gente faz é uma prática do acompanhante terapêutico, né? É a vida, é a prática da vida. Então, como eu disse, a gente não tem um setting clínico, né? E o acompanhamento terapêutico, ele se dá nas relações entre o acompanhante e o acompanhado, né? Então, são situações muito diversas do dia a dia. Hoje mesmo eu estava fazendo um acompanhamento terapêutico em grupo, em que a gente fez uma viagem para uma fazenda e a gente fez trilhas juntos, a gente fez almoço juntos, a gente comeu, a gente, né, fez um monte de coisas juntos e ali aconteceu a vida e esse trabalho clínico do AT, né? E eu gosto muito de definir o AT, assim, que não é essa clínica de fazer coisas juntos somente. A gente faz coisas juntos, a gente sai, a gente faz algumas atividades, mas ela é uma clínica de escuta do sujeito, né? Se eu não escutar o sujeito, o sofrimento do sujeito que ele tem para me dizer, eu não faço clínica, eu vou ser um amigo, né? Então, o que diferencia talvez o AT de um amigo é porque eu tenho uma escuta clínica, né? E aí, então, a gente caminha junto, a gente está dentro da casa, no quarto escuro, às vezes num ambiente fechado, né? Nem sempre é essa clínica que vai andar pela rua, mas o AT, ele chama o acompanhado para uma vida de relações. E isso é primordial no acompanhamento terapêutico, né? A gente chama as pessoas para essa vida de relações, então a gente tem que pensar o tempo todo, quando a gente está acompanhando, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou chamar essa pessoa para essas relações do mundo, né? Se vocês quiserem, gente, me interromper, podem me interromper, porque
é tanta coisa para falar em tão pouco tempo, então eu estou tentando falar o máximo aqui, mas podem me interromper se vocês precisarem, tá? Bom, como é que essa clínica se iniciou, né? O acompanhamento terapêutico ele se iniciou na década de 70, na Argentina. Na época não se chamava acompanhamento terapêutico, chamava auxiliar psiquiátrico. E essas pessoas que faziam, né, esse auxílio dos psiquiatras, elas trabalhavam geralmente em hospitais psiquiátricos, enfim, e as pessoas entenderam que aquele trabalho ali dentro dos hospitais psiquiátricos não estava sendo suficiente, né? Ali no bojo da reforma psiquiátrica, entendeu-se que essas pessoas precisavam estar na cidade. Mas, ainda com esse viés de que essas pessoas eram perigosas, de que essas pessoas não iam conseguir estar na vida sozinhas, tinha esse auxiliar psiquiátrico, que normalmente era um estudante de psicologia ou de psiquiatria, que ia levar esse louco para andar pela cidade, né? Esse louco perigoso para andar pela cidade. Então, por isso que chamava auxiliar psiquiátrico. Mas com o tempo, né, esses auxiliares, eles foram ficando mais próximos das famílias, foram vendo que essas pessoas tinham capacidade, tinham potência, e que elas podiam sim estar na vida, né? E esse jeito de cuidar foi se aprimorando também e passou a chamar amigo qualificado, né? Durante um bom tempo, o acompanhamento terapêutico se chamou amigo qualificado, e a gente fala muito assim que é uma política da amizade, né? O AT. Mas amigo qualificado também não consegue abarcar tudo o que essa clínica traz, né? Não é simplesmente uma clínica de um amigo qualificado, né? E aí, depois de muitas discussões, enfim, entre os amigos qualificados, entendeu-se que o melhor nome era acompanhamento terapêutico, né? Bom, o AT, ele rompe com essa lógica de segregação, de exclusão, de tutela que os manicômios produzem, né? E o objetivo do acompanhamento terapêutico é resgatar a promoção de circulação pela cidade, a conexão das pessoas com o mundo, com as redes sociais, a superação de estigmas, né? Trazer esperança para as pessoas, né? Esperança de que elas podem sim estar na vida, elas podem sim ter desejos, ainda que tenham transtornos mentais graves, né? Acho que vai muito de encontro com o recovery, muito de encontro com essa nova abordagem traz, né? Então, mas e na prática, né? Como é que acontece essa clínica do cotidiano? Muitas pessoas me perguntam isso, e eu gosto muito de falar sobre a prática, porque eu acho que a gente está falando aqui na universidade, mas a universidade vai sair para a prática, né? Então a gente precisa saber disso, né? Como é que essa clínica do possível acontece, já que eu estou dizendo que tanta coisa é possível no AT, né? Com quem o AT trabalha? Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem. Bom, no início dessa abordagem, desse dispositivo, trabalhava-se muito com pessoas que estavam internadas, né, hospitalizadas durante muitos anos, com pessoas que tinham problemas de saúde mental grave, mas hoje em dia o AT expandiu muito, e a gente está nas escolas, trabalhando com as crianças que têm dificuldade de se inserir na escola. A gente está dentro da universidade com pessoas que às vezes estão com dificuldade de se manter ali estudando. A gente está no trabalho das pessoas, às vezes a pessoa tem dificuldade de se organizar no trabalho. A gente está também com idosos, pessoas que estão vivendo o processo de envelhecimento, com pessoas que estão em hospitais gerais, por exemplo, há muito tempo ali, né, e estão, acho que fora das redes sociais, pessoas muito tímidas, que não têm amigos. Então, o AT, gente, hoje trabalha com um campo muito grande. E eu sempre falo muito isso aqui no curso de AT. Eu falo, gente, o AT tem um campo tão grande que a gente ainda não alcançou, né? E aí, muitas vezes eu penso, nossa, né, a gente pode entrar nisso, na saúde pública, por exemplo, que o AT não está inserido. Alguns lugares do Brasil até tem o acompanhante terapêutico na rede pública, mas é algo muito ainda
muito solitário ali, por exemplo, lá em Uberlândia aconteceu, né? Não sei ainda se tem. Quando eu era estudante de psicologia, tinha o AT na saúde pública, mas é bem, assim, ainda não está consolidado, né? Bom, e quem é o trabalhador AT? Aqui no Brasil, gente, diferente da Argentina, o AT não é uma profissão, né? Na Argentina, sim, já é uma profissão, tem que se fazer um curso técnico para ser AT, mas aqui no Brasil, os ATs daqui entenderam que não tinha que se profissionalizar o AT, porque o AT é esse de fora das instituições. E se a gente torna o AT como uma profissão, a gente acaba também rotulando o AT, também encaixando o AT dentro de uma clínica, e não é isso que nós, aqui do Brasil, entendemos que é legal para o AT. Então, quem é esse trabalhador? Bom, eu falo que todas as pessoas que têm o desejo de acompanhar terapeuticamente, assim como a Clarissa Metzinger, que é uma autora muito importante do AT, eu até enviei o texto dela aí para vocês, ela fala, se você tem o desejo de acompanhar terapeuticamente, você pode ser um AT, né? Então, você precisa ter o desejo de acompanhar, mas, além disso, né, ser um trabalhador afetuoso, alguém que tenha, que esteja disposto a se conectar com o outro, aquele que esteja disposto a se afetar com o outro, a produzir furos nas instituições, e alguém que está disposto também, gente, a estudar bastante, a fazer supervisão, a repensar essa prática o tempo todo, porque apesar de ser uma prática linda e que eu sou apaixonada e que eu sei que tem muito resultado, é uma prática extremamente difícil e pesada, né? Porque como o Walter falou aí, a gente atende crises, a gente está ali na casa das pessoas, a gente é chamado às vezes de madrugada, a gente às vezes fica 24 horas na casa da pessoa, né, para evitar internações. Então, é uma clínica extremamente pesada e que eu preciso ter esse desejo, mas eu preciso entender também que se eu não estudar, se eu não estiver trocando com os pares, se eu não estiver em supervisão, em análise pessoal, eu posso misturar muito, né, nessa família, com essa pessoa e não conseguir sair. Porque é uma clínica da mistura, sim, uma clínica em que a gente se afeta o tempo todo, mas é uma clínica que eu preciso sair, né? Se eu estiver ali envolvida demais, eu vou ser, como eu disse, né, antes, eu vou ser uma amiga, e não vou ser uma amiga que vai intervir, né? Não vou ser uma pessoa que vai criar laço para produzir algo novo ali, né? O AT é alguém que entra na vida da pessoa para produzir algo novo, né? Ou para estar com ela, oferecendo apoio para que ela produza algo novo, né? Bem importante isso, a gente não faz pela pessoa, não é uma clínica da tutela, a gente faz junto, a gente faz com, né? E qual a função do AT? Bom, o AT tem uma função muito variada, né? Tudo que a gente faz pode ser atividade do AT, desde que faça sentido terapêutico. E aí, desde cozinhar, a limpar a casa com a pessoa, a tomar banho de piscina, a ir na cachoeira, a ir para a escola, para o trabalho, a ficar no quarto fechado com ela, tudo isso pode ser função do AT. Faz sentido para a pessoa, faz sentido para quem está acompanhando, então é função do AT. Como é que a gente pode se tornar um acompanhante terapêutico? A Clarissa também fala muito isso, que a gente precisa nos autorizar a acompanhar. É interessante porque eu fiz o curso lá em São Paulo durante 2 anos, eu fiz estágio em acompanhamento terapêutico e eu só senti que eu estava de fato realizando o acompanhamento terapêutico aqui em Brasília, quando eu me autorizei a fazer o AT, né? Quando eu entendi, poxa, isso que eu estou fazendo é acompanhamento terapêutico. Mas pensando hoje, eu já fazia AT há muito tempo, quando eu trabalhei no CAPS, quando eu saía nos passeios com as pessoas no CAPS, quando eu produzia esse para fora das instituições, mas eu só me autorizei isso depois, né? Mas como se dá essa clínica? Como é que ela acontece, né, no dia a dia? Os encontros, eles se dão na vida das pessoas, nas casas das pessoas, a gente vai até elas, né, as pessoas entram em contato, e aí a gente marca, né, um lugar para encontrar, geralmente é na casa das pessoas, mas a gente pode encontrar em outros lugares também. Geralmente nós somos chamados por familiares, né, e não pela própria pessoa, acontece de a própria pessoa desejar ter um AT, mas é mais o familiar. Geralmente somos indicados por profissionais
da área da saúde, e aí a gente vai até esse encontro com a pessoa, a gente conhece a história, a gente entende a demanda, a gente conhece a rede, é muito importante a gente pensar qual a rede que essa pessoa está inserida, né? A gente visualiza ali a necessidade do grupo junto com a pessoa, a gente escuta o desejo, a gente entende o que a pessoa quer para a vida dela, e a partir dessa escuta, a gente pensa um projeto terapêutico que a gente chama no lugar de encontro de projeto terapêutico customizado, né? Que vai, um projeto que vai ouvir o desejo da pessoa que a gente vai acompanhar, né? Então a gente vai ouvir e vai junto com essa pessoa tentar se aproximar desse desejo dela, né? Da realidade dela, do que ela quer para a vida dela. É muito importante que a gente pense essa articulação da rede. Eu sempre falo também para as pessoas que eu dou supervisão que a gente tem que costurar essa rede, né? Todo mundo tem rede, eu entendo que todo mundo tem rede, a gente precisa ajudar nessa costura. Às vezes o vizinho é uma rede, o porteiro do prédio é uma rede, e para construir esse projeto terapêutico customizado, eu preciso ajudar nesse alinhamento dessa rede. Então, o Matê, ele além de estar ali com a pessoa no dia a dia, ele vai pensar também como é que a gente vai construir essa rede, né? Bom, eu ainda tenho tempo aí. Não sei, eu não anotei aqui o tempo, como é que está o tempo? Tem 3 minutinhos ainda, Sara. É tempo pra Tá bom, obrigada. Bastante tempo. Bom, assim, e no lugar de encontro, vou falar um pouquinho, né, como é que a gente trabalha. Nós somos uma equipe, hoje, de 11 acompanhantes terapêuticos, que a gente faz encontros toda semana, a gente tem reunião clínica, a gente faz supervisão, a gente discute os casos juntos, a gente constrói os casos juntos que a gente fala, né? E essa equipe tem diversas pessoas, né? Não é só psicólogo, mas tem psicólogo, tem TO, tem assistente social, tem pessoa que não tem nenhuma formação de nível superior, né? Tem homens, mulheres, e aí a gente recebe os encaminhamentos e a gente vai pensar quem é que tem o desejo de acompanhar aquela pessoa que a gente recebeu, né? Que fez o contato. E aí a pessoa vai à casa dela e vai pensar o que é possível fazer ali, quantos dias a gente vai acompanhar essa pessoa. Então, tem alguns encontros acontecem uma vez por semana, outros 2 vezes, alguns todos os dias, né? Quando a gente acompanha uma pessoa em crise, a gente acompanha, às vezes, 24 horas por dia, agora está acontecendo. A gente está acompanhando uma pessoa que já foi internada, super jovem, e que o psiquiatra encaminhou, e a família não estava, a pessoa está em crise, né? E a família não queria internar e chamou o AT. E aí nós estamos nos revezando durante 24 horas, revezando também com a família, não é só a gente, tá? Então, às vezes está o irmão, às vezes está o pai, às vezes está a mãe, essa pessoa tem risco de tirar a própria vida. E aí a gente está fazendo esse acompanhamento 24 horas, então tem sido muito intenso, né? Esse contato, mas muito bonito também, porque hoje mesmo a gente estava com essa pessoa no passeio que a gente foi, ele foi junto também, e aí a mãe dele também estava e contando o tanto que é bonito, assim, de ver o desenvolvimento e ver o quanto, mesmo ele em crise, ele pode fazer as coisas que ele gosta, que ele deseja, e o tanto que tem sido muito melhor para ele do que quando ele foi internado da outra vez, né? Então, é só para vocês terem uma ideia um pouquinho de como é que acontece, né, esse acompanhamento. A gente tem um lugar de encontro também, e depois, né, talvez tenha um encontro para a gente falar disso, que é o plano de ação de crise e o cartão SOS, que a gente chama, né? A gente, quando conhece a pessoa, depois de um tempo também de encontro, depois que a gente cria vínculo, a gente pensa nessa construção do plano de ação de crise, em que a gente pergunta para a pessoa como é que ela deseja ser cuidada, e aí, né, se tiver momentos de crise, a gente tenta cuidar dessa pessoa junto com a família como ela deseja, né? Mas acho que esse é uma outra conversa, como eu disse, mas também é importante trazer aqui que a gente
escutou o desejo, por exemplo, dessa pessoa que a gente está acompanhando, e a gente tem tentado hoje cuidar dela como ela disse que gostaria, né? Então, assim, é um pouquinho do que eu queria trazer para vocês hoje, né, nesse tempo que a gente tem. Eu espero que vocês possam ficar curiosos com essa clínica, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, a gente tem o nosso site, eu posso mandar aqui no chat, o site do lugar de encontro, nosso Instagram, e eu quero deixar também um vídeo muito legal que foi produzido lá em Uberlândia sobre acompanhamento terapêutico de uma pessoa em situação de rua, muito lindo, assim, que para mim é um vídeo que diz exatamente do que é o AT, né? E eu vou mandar aqui para vocês também no chat. E se vocês quiserem fazer perguntas também, gente, estou por aqui. Obrigada. Obrigado, Sara. Acho que eu queria usar um método aqui que a gente a gente junte tudo para o final, né? As perguntas, os comentários, mas às vezes isso a gente esquece. Então eu queria falar para o pessoal que está aí ouvindo, os estudantes, que se eles quiserem anotar as perguntas ou já ir mandando no chat, a gente já vai deixando ali guardadinho, né? Para a Sara poder responder. É um trabalho incrível e me chamou muita atenção. Não é a primeira vez que eu vejo você falar disso, Sara já falou no nosso grupo de pesquisa. A Sara promoveu agora um encontro fantástico de acompanhamento terapêutico com AT de todo o Brasil, né? Semana passada, que eu tive a honra de participar. E eu gosto muito que você fala do AT como um lugar de beleza, né? Você fala como é bonito ver o trabalho, como é bonito. E às vezes a gente está tão sofrido no campo que o massacre que o profissional sofre leva ele a esquecer, muitas vezes, a beleza do seu trabalho e como a beleza se manifesta nas relações. Eu acho muito legal a maneira como você apresenta essa perspectiva da beleza do trabalho, do sentimento belo que a gente tem quando consegue ajudar uma pessoa, mesmo que num estresse enorme, como você descreveu, às vezes em situações de crise, de trabalhar 24 horas, de estar junto, né? O AT é quase que o que chamam aí atualmente de personal, né? É o personal therapeutic, né? O negócio. Então, eu queria falar com o pessoal que está ouvindo aí, que queira ter pergunta para a Sara, porque vai vir outras coisas importantes, interessantes. Nós temos mais 2 convidados fantásticos aí. Então, se já tem alguma coisa, algum comentário, alguma pergunta, já pode ir escrevendo ali para guardar, para a gente no final poder fazer esse diálogo aí. Achei também interessante, Sara. Eu teria uma pergunta depois para você, que eu não quero esquecer também. Se na tua equipe lá de 11 ATs que tem no lugar de encontro, você falou que tem pessoas que não têm formação. Eu queria saber se vocês empregam também, tem pessoas, são as chamadas pessoas com experiência vivida, né, que a gente está chamando hoje em dia. São as pessoas que têm a vivência do transtorno também. E eu gostaria de saber disso de você também, para compartilhar com o nosso pessoal aí. Mas agora vamos passar, vamos Walter, só um minutinho, deixa eu só fazer o que você me falou, algo que me lembrou aqui quando eu vim para Brasília, eu me senti extremamente solitária e muito triste, porque em São Paulo eu trabalhava em CAPS, eu estava, né, na saúde pública, enfim, o que eu vou fazer, né? Aqui em Brasília, onde a saúde pública não é tão legal, enfim, para trabalhar em CAPS você tem que ser concursado, como é que eu vou fazer? E aí eu encontrei essa beleza toda no acompanhamento terapêutico. Quando eu me autorizei, comecei a falar para todo mundo de AT e foi fazendo sentido, e a rede foi se formando, assim, as pessoas foram se interessando por essa prática, eu vi beleza, assim, eu me encantei de novo com a saúde mental. Então, para mim foi extremamente terapêutico, né, esse encontro com essa beleza. E estou muito grata de fazer parte da mesa com a Cecília, que a gente já esteve no lugar de encontro também. Obrigada, viu? Muito feliz de poder te ouvir. Dia da luta antimanicomial, né? Então já vamos passando a palavra para a Cecília. Cecília, vamos lá, seus comentários sobre esse tema que é
Esse é o mais intrigante de todos, talvez, que é o menos conhecido aqui no Brasil, de todos esses que a gente vem falando aqui, que é o chamado diálogos abertos, né? Essa nova metodologia. Explica para a gente o que é isso, por favor, Cecília. Com certeza. Walter, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, fico muito honrada, muito feliz de poder ter voz. Eu acho que eu te admiro muito, admiro o seu trabalho e fico muito esperançosa com relação às possibilidades da gente construir esses discursos que não sejam marginais, né, na saúde mental, mas que sejam agregados e venham, inclusive, colaborar para a transformação, que é um processo contínuo do sistema de saúde mental, dos serviços das pessoas, da formação. Eu, de certa forma, dediquei a minha vida inteira à formação, trabalhei a minha vida inteira na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, a maior parte do tempo no programa de esquizofrenia e muito dedicada à formação de terapeutas ocupacionais e de os outros profissionais de saúde mental e que passavam em residência e cursos de especialização. A minha formação primeira é em terapia ocupacional. Ao longo do tempo eu fui me tornando terapeuta de família e fiz essa formação, que também, terapeuta de família não é uma profissão, assim como acompanhante terapêutico, né? E eu fui me formar como terapeuta de família porque eu sentia que trabalhando com pessoas com sofrimento mental e transtorno mental grave, a família ficava um tanto quanto relegada a um lugar de acompanhante, com as pessoas um pouco, de fato, preparadas para trabalhar com famílias. E isso tem tudo a ver com a maneira como as famílias foram compreendidas e categorizadas por todos nós, né, na saúde mental e na psiquiatria. Mas não é disso que eu vou falar hoje, embora essa questão da abordagem do diálogo aberto, ela tenha nascido... Estão vendo? Estamos vendo. Estamos vendo. Tá. Ah, ótimo. Então, eu trouxe alguns slides que foram organizados por 2 dos meus colegas de equipe dessa abordagem, um pouco para localizar para vocês. Em primeiro lugar, mostrando da onde vem, né? Porque é uma abordagem que nasceu aqui, ó, nesse lugar aqui da Finlândia. A Finlândia é esse país que fica lá no norte da Europa, aqui nesse braço da Escandinávia, que encosta na Rússia, tá vendo? É lá em cima. Então, para quem não sabe, depois precisa olhar no mapa da Europa para ver como é longe. E é um país muito frio, muito longe, né? É um país do grupo dos países escandinavos. E a história do diálogo aberto, ele nasceu justamente a partir do interesse de alguns profissionais que já tinham formação em terapia familiar sistêmica e psicoterapia, pessoas que trabalhavam com pacientes, com pessoas que tinham basicamente uma longa história de internações psiquiátricas, num sistema de tratamento bastante centralizado em hospitalização, até a década de 80, hospitalizações com poucos serviços, de fato, funcionando na comunidade, mas que se inspirou no trabalho desse psiquiatra que se chama Yrjö Alanen e do Aaltonen, com um trabalho bastante focado na abordagem na esquizofrenia, uma abordagem chamada tratamento adaptado às necessidades. E, curiosamente, eu que trabalhei no programa de esquizofrenia da Unifesp durante 30 anos, lá no comecinho dos anos 90, um grupo de pessoas, meados dos 90, um grupo de pessoas daquela época que tinha muito interesse em abordagens familiares, trouxe esse livro e nós fizemos um grupo de estudos na época e estudamos esse livro do começo ao fim. Ficamos muito inspirados, né, pelo trabalho do Alanen e da sua equipe,
mas na época julgamos que o que eles faziam estava muito distante da nossa possibilidade. Mas, de alguma maneira, esse trabalho me inspirou a buscar formação em terapia de família, e desde que eu me formei como terapeuta de família, eu já conhecia a abordagem do diálogo aberto e tinha muita vontade de me aproximar dela. O que eu só pude fazer de fato, no sentido de buscar uma formação, quando eu consegui me aposentar da universidade em 2017. Então, eu fui me dedicar a essa formação, que eu terminei no final do ano passado, tendo feito já a formação para ser formadora. E com isso consegui já começar um primeiro curso de formação aqui no Brasil e participar de cursos de formação em vários países. Estou muito animada com essa perspectiva, inclusive aqui para o nosso cenário do Brasil. Então, apesar de parecer muito estranho, né, que a gente tenha uma abordagem inspirada nos finlandeses, existem dados que mostram que o diálogo aberto é a abordagem de saúde mental mais estudada da atualidade. A equipe do Seikula se preocupou em estudar o que eles estavam desenvolvendo. Eu acho que isso é um grande trunfo da abordagem do diálogo aberto, né? E ela conversa muito com essa nossa vontade de entender como é que modelos se desenvolvem, da onde eles vêm, quais são as influências, o que eles promovem, qual é o impacto, como afetam toda uma estrutura de serviços, como transformam as pessoas. Então, existe uma infinidade a bibliografia extensa sobre diálogo aberto. Eu até peço desculpas, porque a Daiane me pediu para mandar um texto e como a gente se comunicou um pouco em cima da hora, eu não vi a tempo, mas eu vou enviar para vocês. Eu tenho 2 artigos muito bons traduzidos para o português, que eu acho que vale a pena, mas vou mandar uma bibliografia para vocês terem uma ideia também da quantidade de trabalhos hoje desenvolvidos, né? E o Seikula, o Jaakko, ele fala muito que ele acha que a terapia de família cometeu um grave erro, que foi se desenvolver justamente muito à margem, né? Apesar da terapia de família ter nascido dentro da estrutura de tratamento psiquiátrico, as primeiras abordagens familiares nasceram do trabalho com pacientes internados. Então, para vocês terem uma ideia, o Gregory Bateson, que é uma influência forte no campo da terapia familiar, ele, junto com a equipe de Palo Alto, na Califórnia, nos Estados Unidos, nos anos 1950, ou seja, final da primeira metade do século passado, estavam estudando a comunicação intrafamiliar em famílias onde alguém tinha esquizofrenia. E eles trabalhavam principalmente com pessoas internadas, porque era o que se tinha naquele momento, né? É uma influência importante e é uma teoria importante, embora a princípio tenha sido bastante compreendida como uma teoria causal da esquizofrenia, que não era exatamente o que eles estavam propondo. Eles estavam propondo a gente compreender a questão da esquizofrenia como algo que acontece em família, né? Mas não causado pela família. Outros autores e outros grupos importantes foram fundamentais para a construção desse arcabouço teórico, né, conceitual, do trabalho com famílias na abordagem do diálogo aberto. E eu vou destacar aqui, por falta de tempo, basicamente a influência mais importante é a do Tom Anderson. Tom Anderson foi um médico de família norueguês e psiquiatra, que desenvolveu o que é conhecida como a abordagem da equipe reflexiva na terapia familiar, que é uma abordagem que se distancia radicalmente das abordagens iniciais, que eram muito pautadas aqui pelo trabalho da equipe de Milão, que são conhecidas como abordagens mais estruturais ou estratégicas, em que há uma espécie de desenho de intervenção, onde os terapeutas tomam decisões, constroem hipóteses e têm o controle do trabalho, né, construindo hipóteses e apresentando e manejando a sessão de uma forma muito diferente do trabalho em equipe reflexiva, que, por sua vez, foi uma influência fortíssima na minha formação. Tá? No instituto onde eu fiz formação de terapia familiar,
desde o primeiro ano a gente já trabalhava nessa forma reflexiva. Então, só porque eu não vou ter tempo de trabalhar com vocês o que é exatamente o diálogo aberto, mas eu queria dizer para vocês de alguns elementos que são muito importantes, né? Então, é uma maneira de trabalhar com pessoas, famílias e redes de pessoas que estão em crise ou que estão, de alguma forma, no sistema, né, psiquiátrico, ou que precisam de ajuda, que começa com estruturar encontros em que todos participam desde o começo. Tudo que se relaciona à questão em si, desde o planejamento, a tomada de decisões e o próprio trabalho terapêutico em si, é discutido abertamente e decidido com a presença de todos. Então, não existe, por exemplo, reunião de equipe para discutir caso. Tá? E hoje, nessa região da Finlândia, onde esse trabalho se solidificou, né, se consolidou, e em outros lugares da Europa, dos Estados Unidos e de alguns outros países, como a Austrália, o Japão está começando, enfim, que já tem alguns serviços começando a desenvolver o trabalho a partir da abordagem do diálogo aberto, a gente tem, então, essa mudança estrutural da maneira como o serviço é oferecido. Tá? Então, o objetivo primário não é uma intervenção para mudar a família ou a pessoa que tem o problema, mas sim construir um diálogo para aquelas experiências que ainda estão desorganizadas, que não contenham palavras. Né? A reunião pode ser conduzida por um terapeuta, né? Normalmente por 2, né? Ou todas as pessoas que vão fazer parte das decisões também vão participar em algum momento. Então, isso é bastante flexível. E a tarefa do facilitador é começar a reunião sempre com perguntas abertas, garantir que todos sejam escutados, construir esse lugar para comentários reflexivos na sessão, entre os profissionais, e concluir com uma definição do que foi feito. Então, a gente estuda, quando desenvolve a abordagem do diálogo aberto, as questões conceituais e filosóficas que estruturam essa forma de trabalhar e estuda muito profundamente as teorias dialógicas que orientam esse estar com e esse construir junto, né? Então, não há uma equipe reflexiva só para reflexão, como no modelo norueguês de Tom Anderson, mas essa reflexão ela acontece sempre nesse intercambiar de posturas da entrevista ao diálogo no próprio encontro. Essa é uma marca muito distintiva dessa maneira de trabalhar. Eu com meu colega, facilitando a conversa, em alguns momentos, em um momento ou alguns momentos, vou trabalhar com ele numa reflexão, trazendo, né, de uma forma transparente algumas questões, de forma organizada, não é falando tudo que passa pela cabeça, mas falando de uma maneira a convidar aquelas pessoas que estão ali a continuar a questão. Outro marco importantíssimo a gente vai tentando seguir as palavras e a linguagem trazida, né, pelas pessoas e não trazendo as minhas explicações, interpretações e hipóteses para aquilo que eu estou vendo. Tá? Outro ponto importantíssimo é tolerar a incerteza para não tomar conclusões e decisões prematuras, entre elas medicação. Então, esses princípios básicos, né, ajuda imediata, perspectiva de rede, flexibilidade e mobilidade, responsabilidade, continuidade psicológica, tolerância e incerteza, dialogismo e polifonia, regem o trabalho da abordagem do diálogo aberto. Os 5 primeiros têm muito a ver com as questões mais estruturais e foram trazidos da abordagem das necessidades adaptadas. Esses 2 foram acrescentados pela equipe finlandesa. Tá? Eu acho que eu estou sem tempo para falar com mais detalhe deles todos, mas eu queria passar aqui adiante. Um minutinho, peraí.
algumas questões, né, dessa maneira de trabalhar, questões para a gente também conversar um pouco. Então, o diálogo aberto não é propriamente um projeto, né, que está em curso em algum lugar, é uma proposta de mudar em sua totalidade o sistema psiquiátrico, né? Ele surgiu como essa proposta, efetivamente mudou a maneira como se atende e foi amplamente estudado, com estudos de eficácia, estudos importantes que mostraram desfechos muito positivos, né? E que então hoje tem sido levado para outros lugares e com essa questão de como é que a gente poder fazer isso em países com questões políticas, econômicas, sociais, culturais tão diversas com relação a onde ele surgiu originalmente, tá? Acho que também é uma proposta da gente voltar a pensar como é que os profissionais entendem aquilo que nós chamamos de comportamento psicótico, surto, né, esquizofrenia, ou, enfim, todos os outros, a maneira como a gente acaba descrevendo as pessoas através de um conjunto de sintomas, né, e com isso não facilitando, não convidando as pessoas a falarem sobre suas experiências de vida, tá? Essa advertência, né, que as ideias partem desse estudo numa área, não são conclusões, mas constituem questionamentos interessantes, foi muitíssimo ampliada recentemente, justamente porque as pessoas têm levado, profissionais têm levado para os seus países projetos e mostrado como isso pode ser aplicado, tá? Então, acho que algumas questões que nós temos nos debatido aqui no Brasil, né, se nós, né, temos um otimismo demasiado com relação à possibilidade de trazer o diálogo aberto para o sistema público de saúde mental, o que vai ser útil e relevante para a gente trazer, como que a gente vai poder traduzir essa abordagem, né, para o nosso contexto de prática, e, enfim, quais pontes podem ser criadas, não só com o programa original da Finlândia, mas também com os outros que vêm surgindo. Acho que nesse sentido, cadê vocês? Como é que eu faço aqui para... interromper, pronto. Nesse sentido, eu quero dizer que eu de verdade tenho, nesse momento, muita esperança, não sei se otimismo, mas muita esperança, porque o interesse tem sido grande das pessoas aqui no Brasil. Esse primeiro curso que nós começamos agora em agosto, nós conseguimos formar uma turma com pessoas não só de várias cidades, mas de vários estados do Brasil, e isso é muito bom. Em segundo lugar, eu tenho participado das formações de Assunção, no Paraguai, de Montevidéu, no Uruguai. Ambas formações, elas reúnem pessoas com variados tipos de experiência de vários países da América do Sul, inclusive da Espanha. Tem um curso começando na Argentina, que eu também vou participar pontualmente, e isso me dá muita esperança da gente formar, de fato, uma rede potente de pessoas com vontade de estudar, conhecer e trazer essa prática para cá. Eu sei que o meu tempo já esgotou, então eu não quero usar o tempo dos outros. E quero deixar vocês curiosos com perguntas para saber mais também. Ok. Muito obrigada. Reabilitar minha câmera aqui. Não estou conseguindo. Agora consegui. Obrigado, Cecília. Eu tenho a impressão que é um tema muito novo, né? E certamente algumas pessoas podem não ter, que não tiveram oportunidade de entender bem o que é realmente o diálogo aberto, o que é que se faz, né? Você deu uma ideia boa aí, que é um processo de trabalho de equipe, né? que planeja o cuidado em situações diversas, inclusive de crise, né? E eu tenho certeza que algumas pessoas terão curiosidade de saber como é que isso funciona na prática, né? Como é que isso acontece.
Nós vamos passar agora para a parte de diálogo, aqui perguntas, comentários. A gente pode comentar, tanto nós aqui comentarmos a fala uns dos outros. Eu anotei algumas perguntas ali que eu vou colocar. A Marivane fez 2 perguntas ali, a Jéssica fez uma pergunta também, perguntas dirigidas para a Sara, para a Cecília. Então tá, eu queria chamar aqui a Rosivane. Rosivane, você está por aí? Eu vi que você colocou 2 perguntas ali, Rosivane, depois a Jéssica. Oi, estou sim. Boa noite. Boa noite, Rosivane. Faça as suas perguntas aí. Eu vou deixar você fazer em vez de ler as perguntas que você fez ali. Na verdade, a primeira pergunta é que fiquei em dúvida ali em relação como que era o processo do trabalho dos profissionais com AT, né? Como que era a inserção deles? Se era de forma voluntária? Como que se dava isso? Seria mais ou menos nesse sentido. Como que se dava ou como que se dá? Só para a Sara entender bem. Como que se dá o processo? Além do curso, precisa ter mais alguma outra formação? Como que são, via um processo seletivo, concurso? Quais são os profissionais que participam? Pode falar? Pode responder? Vamos. Bom, é uma ótima pergunta, né? Porque diz bastante ali de como é que se dá na prática também. O acompanhamento terapêutico, ele é pago, né? A gente não trabalha de forma voluntária. No lugar de encontro, as pessoas pagam para ter um AT, né? É um trabalho em que a gente estuda muito, em que a gente oferece o tempo todo o nosso corpo, então a gente cobra por isso. Isso é um questionamento que eu faço bastante, assim, que a gente até fez no encontro de AT. Só um minutinho, deixa eu colocar o meu carregador aqui, senão vai cair. Um questionamento que eu fiz bastante no encontro de AT é que acaba que o AT não fica acessível para todo mundo, né? Porque não é muito barato, sendo bem sincera com vocês. A gente tenta que seja o mais acessível possível, a gente tem cobrado um preço, eu falo o preço que a família pode pagar, né? Por isso que é importante a gente conhecer lá na casa da pessoa, as necessidades dela, tudo mais, e só daí a gente coloca o preço, pensando no que ela pode pagar, mas ainda assim não é muito barato. Então, como é que a gente pode pensar essa inserção na saúde pública, né? Como eu falei, lá em Uberlândia, quando eu conheci o AT, ele estava inserido na saúde pública, mas o AT era contratado como psicólogo, como terapeuta ocupacional, mas ele exercia esse trabalho de acompanhante terapêutico, né? Mas ele era contratado dessa forma. Minha prima mesmo, ela é psicóloga e ela era contratada como psicóloga, mas fazia AT, né? Foi o jeito que Uberlândia encontrou da possibilidade do AT na saúde pública. Tem alguns lugares, inclusive aí com a Analice Palombini, que é uma referência também muito importante no AT, ela está aí no Sul também, né? Ela fala que o AT tem sido possível na saúde pública através das universidades, né? Tem muitas universidades, inclusive aqui em Brasília, que oferece o acompanhamento terapêutico para as pessoas que não têm condições de pagar, né? E, enfim, então muitas pessoas vão lá, se cadastram e são acompanhadas por acompanhantes terapêuticos. Então também tem essa possibilidade. E não sei se eu respondi todas as perguntas, acho que sim, né? Mas tem sido mais ou menos dessa forma. Agora, no lugar de encontro, todo mundo que nos procura, a gente recebe por isso, tá? Jéssica, você está por aí? Eu tô. Vocês me ouvem? Sim. Tá certo. Então, eu acho que a minha pergunta vai bem de encontro à da Rosivane. Eu queria entender se tinha atuação no SUS, porque em algum momento tu até falou que atuou já em CAPES e que acredita que o trabalho que tu fazia já era
um acompanhamento terapêutico, né? Eu queria entender como é isso, né? Pelo que eu entendi até aqui, não é uma profissão, qualquer outro profissional consegue fazer uma formação e fazer esse serviço, né? Esse tipo de atendimento, mas como que isso se daria dentro do SUS? Era mais ou menos isso. Então, tem algumas experiências em que o AT, como eu disse agora, né, é contratado como um profissional da área da saúde mental, mas ele faz o trabalho de AT. Mas como é que eu fazia isso e agora eu entendo que era acompanhamento terapêutico, né? Eu tinha esse trabalho de ir para fora com as pessoas, sabe, Jéssica? Eu não ficava parada no CAPS, eu trabalhei em 2 CAPS na cidade de São Paulo, um CAPS infantil da Capela de Socorro e o CAPS adulto da Sé. E nos 2 CAPS que eu trabalhei, eu fazia essa costura na rua, sabe? Eu praticamente não ficava dentro do CAPS. Então, a gente tinha grupos de saídas, né? Por exemplo, esse CAPS que eu trabalhava era na Zona Sul, Asa Sul é aqui em Brasília, tá? Na Zona Sul de São Paulo, e que fica muito distante do centro. E a maioria das pessoas que eu acompanhava eram adolescentes, tá? Lá era um CAPS infantil, nunca tinham ido ao centro da cidade. Incrível isso, né? Eu achava que isso, poxa, como é que as pessoas não conhecem o centro da cidade? A gente começou a andar pelo centro da cidade, né? Então, todas as vezes a gente gastava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e às vezes a gente ficava só 1 hora no lugar. Mas eu ia com eles, né? Toda semana a gente tinha esse encontro com a cidade, essa costura na rua. Eu fazia muitas visitas domiciliares, então eu ia ao encontro dessas famílias, dessas pessoas. E eu fui entendendo, poxa, o que eu fazia era acompanhamento terapêutico, né? Porque eu não ficava ali dentro da instituição. Eu ia para fora, eu ia pensar essa costura na vida, na cidade, né? Que é onde se dá a vida mesmo, porque a vida não é dentro do CAPS e não pode ser, né? Então é assim que acontecia o AT, na minha visão. E a Annalise Palombini também falou isso no encontro que a gente teve agora, né? Há poucos dias, que ela entende que todos profissionais, né? Claro que a gente está puxando, né, para o lado do AT, mas ela entende que todos os profissionais da saúde pública, de um modo geral, tinham que conhecer o AT. Porque ela fala assim, o pessoal da UBS, né, da Estratégia de Saúde da Família, todas as pessoas, se elas de fato soubessem desse trabalho do AT, talvez a costura na cidade seria mais interessante, né? Então ela entende que se as pessoas fizessem um curso de AT, se entendessem mais de AT, poderiam atuar como acompanhantes terapêuticos independente do lugar que elas estivessem, né? Mas ainda é uma clínica que está no para fora, sabe? Que ainda está um tanto restrita a pessoas que podem pagar. E para mim isso é uma luta, né? Incansável de que as pessoas possam ter acesso ao acompanhamento terapêutico, né? Que todas as pessoas que precisarem do AT tenham acesso. Acho que a Rosivane, né, também perguntou sobre a questão da formação. Para ser AT, não precisa ter o curso de formação, tá? Fazer o curso, eu entendo que agrega, que é necessário, que é importante, até porque é uma clínica difícil de fazer, mas não é essencial, assim, né? Como para ser psicóloga eu tenho que ter uma formação, não AT não precisa, apesar de que eu tenho, né, coordeno um curso de formação aqui em Brasília, acho que é super necessário, mas não é obrigatório, é isso que eu quero dizer. Então, para ser AT, você precisa se autorizar a acompanhar, estar na rua com as pessoas, na casa, na vida delas, essa clínica do afeto, mas a formação não é super necessária, assim, né? Não é obrigatória, que eu quero dizer. Ela é necessária, mas não é obrigatória. Não é uma profissão regulamentada, né, que você precisa. Não é regulamentada, né? E a gente decidiu no encontro de até agora que não deve ser também, né? Incrível que não, né? Mas, ô Jéssica, eu tinha visto a sua pergunta ali, que era para Cecília. Sobre o diálogo. Não, a minha pergunta era sobre AT mesmo. Eu queria entender como é que... Eu não pensei ali direito, então. Tinha uma pessoa que perguntou sobre o diálogo aberto, eu achei que era a Jéssica. Não, professor, não fui eu. Vani, foi eu que perguntei. Na verdade, eu fiquei bem curiosa, né? Eu li o texto dela, adorei. Então, na verdade, a minha curiosidade era para saber como potencializar, né, esse processo do diálogo aberto no novo avanço do campo de
desinstitucionalização, né? Como que a gente pode pensar nesse sentido, né? Agora vocês me ouvem, né? Agora sim. Agora me ouvem? Sim. O que o Jaco Seikula te responderia é: a gente tem que formar as pessoas para trabalhar dessa maneira. Então, o primeiro passo é disseminar informação, né? Fazer vocês ficarem curiosos e se interessarem. Então, isso dá para fazer através de oportunidades maravilhosas como essa, né? Para, assim, soltar uma informação, dar a vocês, assim, é um anzolzinho, né? Que a gente joga, uma iscazinha, que aí quem quer saber mais, tem várias maneiras de começar a se aproximar, quer dizer, estudar, formar grupos de estudo, participar dos eventos abertos que a gente organiza. E aí a ideia é, pouco a pouco, ir podendo formar pessoas para trabalhar, né, nos diversos serviços de saúde mental no Brasil. A gente está apenas começando, mas a resposta é formação, 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 né? De novo, assim como a Sara estava falando do AT e eu dizia da terapia de família, essa abordagem do diálogo aberto, ela está aberta, né, para profissionais que venham da área da saúde, mas tem gente com experiência de outras áreas, ou, por exemplo, gente com formação em psicoterapia, né, que já trabalha com família, com psicoterapia. O nosso grupo de formação aqui é um grupo que tem pessoas com essa diversidade de profissões e formações. E tem um projeto muito interessante em curso na Inglaterra, que eu estou querendo estudar melhor para também trazer para o Brasil, que é o que eles chamam de POD, Peer Oriented, POOD, POOD, Peer Oriented Open Dialogue, que é justamente um projeto de formação de pessoas com experiência vivida para trabalharem também a partir dessa abordagem e virem a compor essas redes nos serviços. E eu acho que isso está muito em linha com toda essa abordagem do recovery que a gente tem conversado. Muito bem. A Sofia fez um comentário ali, Sofia, que eu não entendi direito. Você está por aí, Sofia? Oi, boa noite. Na verdade, a Sara tinha comentado que as universidades, né, ofertavam alguns profissionais. Eu escrevi ali, na verdade, o comentário que aqui na UFSC tem os bolsistas de acessibilidade que acompanham os estudantes com deficiência. Eu achei que tivessem algumas semelhanças pelo que a Sara comentou ali. Bem diferente, porque é na educação, né? Mas saber o papel de facilitar e de estar acompanhando os estudantes. Não sei, eu achei que tinha algumas semelhanças. Oi, Sofia. Eu acredito que sim, tem semelhanças, né? Talvez não seja exatamente o AT, porque a pessoa não tem consciência disso, mas ela faz provavelmente sim um trabalho bem semelhante com o do AT. Mas quando eu digo não tem consciência, porque é isso, talvez não esteja ali para uma escuta, né? Como eu disse, a clínica do AT não é uma clínica de fazer coisas, né? A gente faz também, mas é uma clínica da escuta, né? Desse sujeito. Então, se a pessoa está ali só para levar, só para ajudar, só para, né, ela está fazendo algo que é um pouco semelhante, mas não é a clínica do AT ainda, né? Pode se tornar, tá? Pode se tornar. Mesmo que esteja na educação, como eu disse, a gente está na educação hoje, a gente acompanha crianças, né, na escola, fica lá em tempo parcial com essas crianças ou em tempo integral na escola. Mas não é só para fazer alguma coisa, mas para ouvir esse sujeito e ajudá-lo a estar na vida com outro sentido, ou com algum sentido, para aqueles que talvez não estejam sem, né? Então, mas pressupõe uma escuta clínica. Precisa ter consciência disso, né?
O Walter, você tinha me perguntado também, Walter, se tem alguém com experiência vivida, né, no lugar de encontro. Sim. E a gente tem sim. A gente tem sim uma pessoa que tem experiência vivida com a questão do transtorno mental e tem sido bem interessante, assim, o trabalho, bem legal, assim, uma pessoa que está bem engajada na equipe, enfim, muito bacana. A gente tem sim. Para o pessoal que não usa esses termos, né, tem tido um grande debate, né, sobre a ideia de chamar usuário, e ultimamente tem se usado pessoas com experiência vivida, para aquelas pessoas que viveram realmente a experiência em si, né, não são necessariamente, podem ser, mas não são necessariamente formados profissionais, mas conhecem o transtorno, o problema, porque viveram essa experiência. Então a gente usa esse termo. Pessoas com experiência vivida tem sido usado, que é uma tradução, um termo internacional que tem se usado. Eu queria também dizer que em todas essas questões, o que me parece que a gente vê é uma tendência de aproximação maior entre a pessoa que está exercendo uma função de cuidado e a pessoa que está sendo cuidada. Então, isso no AT é muito claro, né? Você tem ali a pessoa que acompanha, o nome já está até dizendo. No diálogo aberto, é mais parte de uma tendência histórica, mas o que se vê são pessoas planejando junto, é uma metodologia participativa, digamos assim, de fazer todo o planejamento junto com... porque se eu estou correto, Cecília, no diálogo aberto se caracteriza porque a pessoa em crise também participa desse planejamento, né? Isso que eu queria que os estudantes entendessem. Quando a gente fala todo mundo faz o planejamento, é todo mundo, inclusive a pessoa que está sofrendo a crise, a pessoa que está no foco do problema. Na educação social, que o Wellington, aliás, o Wellington José Alberto Orsi, está ali mandando um agradecimento pelo ator, não sei se você viu aí no chat aí, um agradecimento. Hoje eu estou craque aqui no chat, geralmente eu não consigo olhar para o chat, não. Mas hoje eu tirei um tempinho para olhar ali. Vi que o Zé Alberto está mandando ali te agradecendo por compartilhar a experiência, né, mas eu ia citar, Wellington, que na educação social, eu conheço o tema porque eu fiz o meu doutorado e o meu mestrado foi trabalho com educação, o doutorado somente com educação social. Na década de 80, 90, quando surgiu a educação social, na verdade, na década de 70 para 80, a gente falava muito da pedagogia da presença, que você deve talvez ter conhecimento, eu não sei como é que a formação da educação social está se dando hoje, houve muitas mudanças, mas era uma forma de trabalhar que também ia nessa tendência da aproximação. Era a aproximação com a pessoa, na época o foco da educação social era a rua, né? Eram as pessoas de rua e mais especificamente as crianças, porque essa demografia mudou. Na década de 70, 90, a maioria das pessoas que estavam na rua eram crianças. Uma quantidade muito grande. Chegou-se a calcular, tinha muito número, mas chegou-se a calcular na América Latina em torno de 37 milhões de crianças nas ruas, de grandes, médias e pequenas cidades. E falava-se muito na pedagogia da presença, que é uma teoria trazida, sedimentada ali pelo Antônio Carlos Gomes de Castro, da PUC Minas. E o movimento de ouvidores de vozes é um movimento que vai mais longe, a meu ver, nessa tendência, porque ele, inclusive, de certa forma, vai na tendência dos pares, né? Quanto mais próximo você está do outro, inclusive no seu tipo de vivência, maior é a sua possibilidade de ter uma ação que incida numa transformação do outro. Isso aí, eu tive uma discussão muito interessante, a Sofia talvez se lembre, a Mariana, que a Mariana está aí na sala também,
pessoal que fez a disciplina lá do mestrado profissional no ano passado, uma pessoa que contou o caso de que realmente ela conseguiu melhorar uma pessoa, mas aí ela dedicou muito tempo a estar com aquela pessoa o tempo todo, que é muito o que a Sara fala. Você faz coisas que o AT faz. O AT é a sistematização de uma prática muitas vezes utilizada pelas pessoas. E a frustração dela era que ela dizia, mas eu não posso fazer isso de novo. Eu não tenho o CAPES, no cara trabalhava no CAPES, o CAPES não me dá essa possibilidade. Eu não posso dedicar tantas horas assim para uma pessoa. Por isso eu acho que essas tendências, o AT, o diálogo aberto, elas estão pouco acessíveis para todo. Mesmo o movimento de ouvidores de vozes, aí no caso do movimento não é pela questão financeira, né? No caso do diálogo aberto, no caso do AT também, as pessoas não têm como pagar, muita gente que é do serviço público não tem como pagar, e o serviço público também não se interessa para trazer lá para dentro coisas desse tipo, pelo menos nesse momento político, está havendo pouca visão de que essas técnicas podem ser incorporadas no serviço público, como é na Finlândia, né? Na Finlândia isso faz parte, me corrija se eu estiver errado, Cecília, na Finlândia isso faz parte do serviço público, né? O serviço que se oferece à população. Tem equipes de diálogo aberto que trabalham dentro do serviço que é ofertado publicamente. Mas Só que isso levou 20 anos, né, para se estabelecer, né? Claro. Mas como nós já temos 40 de reforma psiquiátrica, já podia estar bem mais avançado, trazendo algumas coisas de inovações, e nós não conseguimos trazer nem mesmo um recovery ainda para dentro dos CAPs, para dentro dos serviços, para orientação dos serviços, que é um momento histórico difícil que o Brasil está passando, pela falta de visão mesmo, um retrocesso na visão daquilo que pode ser útil para as pessoas. Então, acho que está sendo muito proveitoso. Eu não sei, Roberto, se o que eu falei faz sentido, no sentido de que o acesso para o movimento de ouvidores de voz ainda é restrito, aí no caso não por questões financeiras, mas por questões de que o movimento ainda é restrito a poucos lugares. Mas eu acho que tem semelhanças muito grandes nesses relatos, porque são todas abordagens inovadoras. Eu espero que os estudantes aí estejam... Eu vi ali muita coisa, muito comentário de estão gostando do assunto. Eu tenho certeza que para alguns ali, essas abordagens ainda são longínquas, não são assim tão presentes, porque às vezes já vimos aí, já leram em textos, mas dificilmente acontece na prática. Aqui tem de tudo, como eu falei, tem pessoa da odontologia que trabalha em estágios da UFSC, tem pessoas da terapia ocupacional, tem de CAPES e tudo, mas eu queria saber mais dos estudantes também, se tem alguma outra pergunta, alguma outra dúvida. Nós estamos chegando aí quase no final da aula, temos mais 10 minutinhos, dá tempo de comentar mais alguma coisa, fazer mais alguma pergunta, questionar. Aproveitem que vocês estão diante aí de pessoas que têm muito para dizer sobre esses temas. Se tiver alguém que queira falar alguma coisa, o microfone está aberto. Enquanto o pessoal pensa, Cecília, tem como você dar mais 2 minutinhos assim de fazer o pessoal, como você falou, instigou a curiosidade, e agora dá para dizer, olha, eu vou dizer para vocês como é que funciona, por exemplo, alguma forma de funcionamento concreto do diálogo aberto, para que as pessoas tenham uma ideia. Dá para dar um retrato ou é muito difícil? Não, acho que dá. Eu posso falar das experiências que a gente já tem, né, de trabalhar com o programa de atendimento às psicoses iniciais, lá da Unifesp,
e algumas outras experiências que eu tenho visto, justamente nesses países que estão, onde as pessoas estão se envolvendo nas formações. E o que eu posso dizer é assim, é profundamente transformador, porque isso, o estar dessa maneira, né, presente, com flexibilidade, tolerando não tomar decisões prematuramente, construindo passo a passo com as pessoas, tudo isso é muito transformador da nossa maneira de estar e muito democrático, e eu acho que resgata algo que é importante para todos nós, seres humanos, né? Que é essa legitimação de todas as pessoas presentes e das suas experiências. Então, é uma experiência de respeito, é uma experiência de coparticipação, de empoderamento, eu diria, sem igual. Então, o que eu desejo é que as pessoas fiquem curiosas, porque justamente o intervoice, os ouvidores de vozes, o AT, a abordagem do diálogo aberto, são propostas que têm muito em comum do ponto de vista desse convite a uma horizontalização e participação, coparticipação, eu diria, na construção de cenários mais democráticos para todos, né? Então, a gente tem uma experiência limitada, mas nós temos uma experiência de estar dentro de um serviço de universidade que costuma ser um tanto quanto refratário para algumas dessas questões, porque existe toda uma formatação, né? Um desenho de o que seja formar dentro, por exemplo, de um departamento de psiquiatria. O que é formar um residente hoje, né, na psiquiatria? E quando nós convidamos, nós estamos lá, nós nos auto-intitulamos Acampamento Palestino na Faixa de Gaza, né? Então, quando a nossa equipe Diálogo Aberto, a gente convida os responsáveis por atendimento, seja o psiquiatra, seja uma pessoa, terapeuta ocupacional envolvida no caso, a estar conosco, eu sinto que a gente provoca neles essa vontade de falar, nossa, o que é diferente? Deixa eu entender mais, né? Então, é isso que eu queria propor para vocês, né? Que quem tenha interesse, venha. Para o profissional, né? Exato. O profissional. Tá, o Zé também está mandando aqui um agradecimento para você, Cícero, não sei se você viu aí pelas tuas palavras aí no chat. Mas nós já estamos chegando aqui no nosso finalzinho aqui. E eu tenho que encerrar. Vou entrar em contato de novo com o pessoal do Ouvidores de Vozes para poder trazê-los em outro momento, porque ficamos sem o espaço aqui, que eu gostaria muito de ter esse movimento dialogando com a gente. E gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Cecília, o Naiber, o Wellington, a Sara, por estarem aqui presentes, pela generosidade de estarem aí voluntariamente aqui nessa disciplina da universidade, trazendo aqui essas discussões para os nossos estudantes, também para o grupo de pesquisa que hoje está junto aqui, está convidado, então tem algumas pessoas que não são matriculados na disciplina, mas são do grupo de pesquisa. Eu vi ali o Zé Alberto, não sei se o Paulo estava ali, tem algumas pessoas, a Sofia é matriculada na disciplina. Mas, enfim, tem várias pessoas aqui que estão ouvindo vocês e que eu tenho certeza que puderam desfrutar desse diálogo hoje aí. Queria ver se vocês têm alguma coisa para complementar aí, para falar ao final e dar seu boa noite final aí para o pessoal. Cecília? Eu quero mais uma vez agradecer, quero dizer que mesmo com esse impedimento da gente estar junto efetivamente nos lugares, eu tenho sentido que as oportunidades de construir ideias e práticas e reflexões conjuntamente se potencializou muitíssimo esse ano, né? E eu fico feliz por isso.
eu acho que a gente está começando um movimento, quer dizer, começando não, você tem razão, Walter, faz muito tempo que começou, mas eu acho que a gente tem, do desencanto, eu acho que nascem justamente novas possibilidades, e eu acredito nisso, talvez eu seja, de fato, uma pessoa esperançosa. E, enfim, estou aqui para contribuir, estou aqui para pensar junto, e quero agradecer a disponibilidade de vocês e parabenizar a todos os presentes e dizer que tenho profunda admiração por todos esses projetos, trabalhos e percursos. Obrigada, gente. Sara, seu boa noite, quer falar alguma coisa? Quero agradecer, né, por participar desse momento tão incrível, com falas tão importantes. Com certeza saio daqui tendo aprendido muitas coisas. Assim, é tão bom ouvir que tem pessoas com a mesma esperança, né, de que a gente pode transformar o jeito de fazer saúde mental no nosso país, né? Acho que a gente tem que fazer isso todos os dias nos nossos microespaços, né? A gente tem também que sair dessa posição de lugar do profissional que sabe, e poder ouvir mais as pessoas, né? Acho que os ouvidores de vozes é um movimento que eu admiro muito, aqui em Brasília tem também, já tive contato com eles, né? E gosto bastante, me interesso muito, né? Conheço pouco, quero conhecer mais. O diálogo aberto, eu tenho um namorado aí, né, com a Cecília, enfim, quem sabe eu faça o curso. E muito legal, muito bom poder participar, né, desses momentos e dizer que estou aberta, né, se vocês quiserem conhecer mais sobre acompanhamento terapêutico, acessem lá o nosso Instagram, Lugar de Encontro, nosso site, podem me mandar mensagem. A gente tem escrito alguns textos sobre o acompanhamento terapêutico, sobre o cuidado em crise, né? E estou disponível, o Lugar de Encontro está disponível, né? Todas as vezes que vocês quiserem saber mais, enfim, perguntem. E muito obrigada mesmo, Walter, pelo convite, por estar aqui, né, com vocês, uma mesa tão incrível. Cecília tem razão mesmo, acho que a gente tem que olhar para o lado bom dessa pandemia. Eu tenho conversado com pessoas que eu nunca imaginei que pudesse conversar, porque a gente estava tão longe, né? E agora estou tão perto de uma maneira inusitada, assim. Então, eu sempre procuro ver o lado bom das coisas, também sou muito esperançosa. E é isso. Então, obrigada por esse encontro de hoje. Sou uma pessoa apaixonada pelos encontros, acho que a gente se encontra o tempo todo na vida, né? Obrigada, gente. Boa noite. E, pessoal, essa semana tem um espaço lá, usem o espaço para a gente dialogar. A Sara mandou ali um vídeo, já olhei ali, está tudo certinho, clica no link, dá lá no vídeo lá de acompanhante terapêutico, além dos textos. A Cecília prometeu que vai mandar os textos também. Vou lembrar ela depois. E agradecer a todo mundo aí e vamos continuar essa conversa, né? Acho que vocês tiveram nessas 2 semanas um contato com toda essa novidade que eu espero que dê condições de a gente fortalecer muito mais as nossas conversas aí sobre saúde mental. Um abraço a todos, boa semana, uma boa noite para todo mundo, tá? Tchau para todo mundo aí. Muito obrigado novamente. Boa noite.